começar a gravar. Pronto. Ainda é uma sensação tão boa quando dá certo. Eu sempre acho que vai dar errado alguma coisa. Eu sou péssima com tecnologia. Mas vamos lá. Eu vou passar rapidamente. Se alguém tiver alguma dúvida, liga o microfone, porque não dá para ver por aqui. Mas eu acho que vai sobrar tempo. Eu acho que aí a gente pode tirar mais dúvida no final da aula. Mas eu vou passar rapidamente aqui pelas figuras de linguagem que a gente viu aula passada, para dar uma revisão, e terminar de explicar tanto as figuras de pensamento como as figuras sonoras. A gente tem aqui o roteiro da aula. A gente conversou um pouco a aula passada sobre o que é figura de linguagem, a importância da figura de linguagem para determinar o que é a literatura como arte, como forma de você usar a palavra de forma artística, sobre como as figuras de linguagem determinam a existência de várias interpretações para o mesmo texto, como entender os tipos de figura de linguagem ajuda você a interpretar textos no Enem, principalmente textos literários. Começando com a figura da palavra, a comparação, que é basicamente você comparar dois elementos que têm de forma explícita, então colocando um elemento comparativo, como o como, né? O como, tal qual. Também tem a metáfora, que você compara dois elementos de forma implícita. A metonímia é quando você substitui uma palavra pela outra, mas para você fazer essa substituição, precisa ter uma relação de sentido entre as duas palavras. E não é metáfora, porque a gente tem que... A metáfora, o propósito dela é comparar, é falar assim, estou comparando esses dois elementos. Enquanto a metonímia é só substituir uma palavra pela outra. Então, em vez de falar, eu li um livro de Machado de Assis, eu falo, eu li um Machado de Assis. Catacrese, quando você não tem uma palavra, uma coisa, que você não sabe o nome dela ainda, não existe um nome para ela, aí você olha para ela e fala assim, isso aqui é parecido com tal coisa. Aí você fala assim, então é cabeça do alho, é parecido com uma cabeça, então é a cabeça do alho. Mas aí o objetivo não está na comparação, como é na metáfora. O objetivo é dar nome para uma coisa que não tem nome ainda. A perífrase é quando você cria um título para alguma coisa, de acordo com uma característica dela, uma circunstância, mais ou menos que a gente conversou. Sinestesia é quando a gente tem uma mistura de sensações. Sobre as figuras de sintaxe, gente, elas não caem muito, mas eu acho interessante falar delas para vocês saberem, por exemplo, uma questão que muita cara do Enem, falar assim, do poema, por exemplo, eu acho que é Cigarro, Dai-me um Cigarro, o poeta Mário de Andrade, que é do modernismo, ele brinca, fala assim, que o cara tá falando assim, não, por causa que tem eu esqueci o nome das regras, sobre a questão do pronome, que não pode começar a frase com pronome, então todo mundo fala assim, me dá um cigarro aí, companheiro, mas na linguagem correta deveria ser dai-me um cigarro, e ele brinca com isso, tipo, não fala dai-me um cigarro, fala me dá um cigarro, ele brinca com isso, e aí, sei lá, uma questão do Enem que pergunte, o poeta tá cometendo um erro de português? Não, ele não tá cometendo um erro de português, ele tá usando a sua licença poética, uma figura de linguagem, que no caso é a silepse, que é a questão da concordância, de mudar a concordância, e não é um erro de português, não é a questão da concordância, não, mas é um tipo de silepse, e tá certo, tá tudo bem, ele tem a licença para fazer isso. Só voltando aqui rapidinho, para não deixar passar, a elipse é quando você tira uma omissão de um termo, mas esse termo não foi falado antes na oração ou na frase, e o zeugma pode ser considerado um tipo de elipse, mas no caso apareceu antes na frase e você está tirando esse termo ou expressão exatamente para evitar a repetição. A gente acaba usando muito zeugma na redação, mas, assim, teoricamente a gente não deveria usar, mas a gente acaba usando. O hipérbato inversão é quando você tira da ordem direta, não recomendem fazer, não façam isso na redação, gente, fica uma bagunça. Sempre tentem usar no máximo de ordem direta possível, porque senão você se confunde muito no texto. Mas é uma figura muito utilizada pelos autores. Sobre a questão do hino nacional, que eu falei na última aula, eu já coloquei aqui a versão na ordem direta do hino nacional. Eu acho uma coisa muito legal conhecer mais do hino nacional brasileiro, porque eu já usei o hino nacional na redação.
redação, eu usei falando que, tipo assim, no hino nacional a gente valoriza a nossa natureza, falando bem dela, só que, tipo, na realidade a gente tá destruindo ela. É uma coisa bem simples, porque a maior parte das vezes a gente sabe o hino nacional, então, por exemplo, essa parte aqui que valoriza a natureza a gente sabe de cor, porque na escola a gente tinha que aprender, e é legal usar na redação, porque fica um paralelo interessante, que, embora o nosso hino fale que a gente tem uma natureza incrível e que isso torna a nossa pátria maravilhosa, a gente está destruindo essa natureza aos poucos. Eu coloquei também aqui algumas coisas para ajudar a interpretação do hino. O nosso hino é muito bonito, é uma poesia, é muito legal. Eu recomendo muito vocês tirarem um tempinho, uns 20 minutinhos, para ler o hino com calma. Eu coloquei aqui um link que essa especialista faz uma interpretação bem bonitinha do hino e é bem legal para estar na redação e também para saber da vida. A silepse, que eu já falei. E aí a gente parou em pleonasmo. Então, vamos lá. O pleonasmo, ele é quando você usa uma palavra com um sentido semelhante. Você usa, tipo assim, uma palavra no texto. Você usa determinada palavra. Aí, depois, você vai usar uma palavra com um sentido semelhante à palavra que você já usou. E você faz isso na transmissão de uma mensagem, fazendo, assim, uma repetição de ideias. Mas você não faz isso só porque você não percebeu. Você faz isso, na maior parte das vezes, para reforçar o significado, a ideia que você está querendo passar. Então, a gente tem aqui exemplos do Vinícius de Moraes, do Fernando Pessoa, em que ele fala, mar salgado de Portugal. O mar já é salgado, ele não precisava falar que era mar salgado, mas ele está querendo reforçar essa questão que o mar é salgado, para também já trazer a questão das lágrimas também serem salgadas. E também o rir, seu riso, olha como fica mais bonito, olha a função estética aqui da literatura, olha como você fala assim, e rir meu riso, rir, o riso, são coisas mais ou menos a mesma coisa, ele não precisava ter repetido, mas ficou muito bonito, né? E detalhes pequenos, gente, detalhes já é pequeno, ele não precisava, Roberto Carlos, na letra dele, não precisava ter falado isso, mas ele fala, porque fica mais bonito. E aqui a gente tem a Sandy e a Rebecca Black. A Rebecca Black é na música dela, aquela Friday, Friday, que é mais ou menos do início dos anos 2000, não sei de que ano exatamente, mas fica na cabeça. Se vocês forem pesquisar, saibam que vai ficar na sua cabeça. Mas aí o pessoal zoa, fala assim, nossa, ela falou que ontem foi quinta, então hoje é sexta, isso é pleonasmo, por que ela ficou repetindo? E nossa, que mulher burra, ela errou. Não, ela não errou, ela tem licença para fazer isso. Se você falar isso na redação, aí você tá errado. Entendeu? Se eu falar assim, o mês anterior era janeiro, e então no mês seguinte, fevereiro, aí é pleonasmo. Já a Sandy, ela na música O que é imortal não morre no final, tem muito meme com isso, mas, tipo, ela também ela pode fazer isso, por causa que ela tem licença poética. E aí a gente tem que diferenciar o que é figura de linguagem do que é vício de linguagem. Figura de linguagem é quando o autor quer usar a palavra de forma artística, quer usar a literatura. Ele tem licença para usar as figuras de linguagem porque deixa a escrita mais bonita. Já quando você fala no dia a dia, quando você quer estar passando uma ideia, você deveria estar usando a linguagem mais formal, mais denotativa, lembra? De dicionário, mais formal, você não pode usar o pleonasmo. A gente chama de pleonasmo vicioso. Então, proibido barulho sonoro. Barulho, já é barulho, não precisa falar sonoro, é um pleonasmo. Grávida que sobreviveu ao acidente está viva. Se ela sobreviveu, ela obviamente está viva, né? Proibido comércio ambulante de camelô. O comércio ambulante é o camelô. Se for no dicionário, camelô é comércio ambulante. Então, isso não é linguagem denotativa, ele usou uma linguagem conotativa. Houve um erro no contexto, provavelmente foi sem querer. Esse push para fora eu adorei, porque eu sempre, principalmente quando é push em inglês, eu sei o significado, mas eu tô lá puxando, eu sou muito besta com isso. Então, acontece, né? O anacoluto é uma figura de linguagem não muito conhecida, mas basicamente quando você começa uma frase, aí você para no meio da frase, aí começa outra frase. Eu gosto muito dessa música da Clarice Lispector, da Clarice Falcão, que virou até música de TikTok. Ela representa muito bem isso. Então ela começa, era uma vez, mas como haveria de ser duas vezes? Então ela começa, ela ia falar alguma coisa, mas ela, não, peraí, como é que poderia ser duas vezes? Aí ela, não, que burrice. Aí, peraí, era um casal, e esse casal é a gente. Peraí, eu comecei mal. Aí, então, tipo assim, tá vendo que ela tenta começar a falar, mas aí ela volta.
Isso é o anacoluto. Acaba que as frases ficam sem sentido. Então, tipo, ela começa a falar uma coisa, só que ela interrompe e começa a falar outra coisa. Aí as duas coisas ficam meio sem sentido, entendeu? Aqui a gente tem alguns exemplos disso no poema. Normalmente o autor usa esse tipo de figura de linguagem para expressar confusão, para expressar vontade de falar rápido, sabe? Porque quando você está querendo falar muita coisa, uma coisa que você está muito nervosa, você acaba não tem dicção, né? Então é muito usado na poesia para isso. E aqui, ó, tem vários exemplos aqui, você tenta separar as frases e você acaba falando assim, não, mas não tem sentido essa frase sozinha. E aí, sobre o hipérbato e o anacoluto, lembrando, o hipérbato é quando você inverte a ordem da frase, o anacoluto também muda a ordem direta. Só que a questão é que o anacoluto faz com que as frases, com que os fragmentos de frase percam sentido. O hipérbato não, você só tira da ordem normal. Mas se você tipo, colocar na ordem direta, faz o sentido normal, igual com o hino, que a gente colocou na ordem direta, é mais fácil ler. Já o anacoluto, velho, você pode colocar na ordem que você quiser, não vai fazer sentido. Sobre a anáfora, é muito usado em música e também em poesia, por causa que ela, na maior parte das vezes, é a que dá rima. Então, é basicamente quando você repete uma palavra ou expressão no início dos verbos, ou você também pode repetir uma oração, uma oração completa. Que era para ser orações, não é orações, na verdade, deveria ser verso. Deveria ser. Depois eu mudo isso aqui. Mas é basicamente quando você fica repetindo uma palavra, uma expressão, ou tipo assim, ou o refrão. Eu não sei se o refrão, porque de frases, vamos dizer assim. Quando você fica repetindo ele, eu não sei se. Eu acho que pode ser um tipo de anáfora, porque você está repetindo aquilo. Então, olha aqui. Vi uma estrela tão alta, ou vi uma estrela, vi uma estrela, vi uma estrela, 3 vezes. Isso é anáfora. Esse pau, é pedra, é o fim do caminho, na música, também é uma anáfora. E aí eu queria colocar essa música do Luan Santana, porque ele repete várias vezes a palavra A no final das frases para gerar um sentido, e ele constrói um sentido com isso, mas é uma anáfora, porque ele fica repetindo A. E também ele repete meio que a construção, né, porque é uma pergunta. Mas o importante, a anáfora clara aqui nesse caso, é o A. A anáfora é bem comum mesmo. Polissíndeto e assíndeto, gente, assim, só vou falar por falar, porque eu nunca vi cair, assim, de verdade. Polissíndeto é quando tem uma frase que tem muitas conjunções, e o assíndeto é quando tem ausências dessas conjunções. Então, assim, você quer falar uma frase, mas aí você acaba pulando as conjunções. É um erro de português, quando a gente faz na redação, ou quando a gente faz falando, só que o autor tem direito de fazer isso. Então, aqui a gente coloquei alguns exemplos para ler. Eu gosto aqui desse exemplo da música do Raul Seixas, eu vou usar ele ainda em outras frases, eu fiz questão de repetir ele, porque para mostrar que em uma mesma frase pode ter diferentes figuras de linguagem. Então, olha aqui, tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Aí ele não coloca as conjunções, né? Tem que ser selado, registrado, carimbado e avaliado e rotulado, porque ele tá falando que tem que ser as coisas que tem que acontecer para você voar, basicamente. Se você ler a música inteira. Mas então, polissíndeto, né? Síndeto é conexão. Poli, muitos, a, sem, né? Então, um é que tem muito, outro é que não tem. Sobre assíndeto, polissíndeto e a anáfora podem parecer, às vezes tem nos dois, só que a questão é que a anáfora não tem relação com a conjunção, enquanto o assíndeto e o polissíndeto tem. Então, tipo assim, tem que ter a falta ou a muita conjunção, enquanto a anáfora não tem relação com isso. Então, assim, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Ele está repetindo essa questão do tinha uma pedra no caminho, ele fica repetindo. Isso é uma forma de anáfora. Não tem conjunção, então é assíndeto. Tem duas figuras de linguagem, e tudo bem, isso acontece. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais lalara, que é um poema, uma música, né? Mas na verdade é um poema do Vinícius de Moraes. Essa questão da luz dos olhos teus, essas brincadeiras com as palavras, é um tipo de anáfora. Não tem conjunção, então. Mas assim, ó, quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus. Nem precisaria de conjunção, então aqui é só anáfora. Aqui é uma anáfora misturado com assíndeto, mas aqui já no segundo, eu tô apontando aqui igual uma besta de novo, mas aqui nesse do Vinícius de Moraes é só a questão da anáfora mesmo, não tem assíndeto.
Começando agora as figuras de pensamento, a antítese é basicamente, gente, eu vou tentar explicar bem devagar, porque é bem importante saber essa diferença, porque antítese e paradoxo tem muito no barroco, e é muito confuso interpretar. Então, quando você entende que o autor está querendo fazer isso de propósito, está querendo te deixar confuso de propósito, fica bem mais fácil interpretar. Basicamente, quando a gente usa antítese, é quando você coloca duas palavras ou duas expressões de significados opostos. Então, lembra quando a gente era pequeno, fundamental, eles falam sobre a questão dos antônimos? Se os sinônimos são palavras com significado parecido, antônimos são palavras com significados totalmente opostos. Então, luz, escuridão, dia, noite. Quando você coloca essas duas palavras numa mesma frase, mas sem necessariamente atribuir significados dessas duas, sem atribuir a uma coisa, a uma expressão, o significado dessas duas palavras. Ou seja, eu não tô falando que você é feia e bonita, tipo, entendeu? Porque é paradoxal falar isso, já trazendo a ideia do paradoxo. Eu tô falando que por exemplo, existem meninas feias e existem meninas bonitas. Numa mesma frase tem feias e bonitas, que são coisas opostas. São palavras opostas. Mas eu não tô necessariamente criando uma ideia contraditória, criando um paradoxo. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, o nome dessa revista, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Pequenas e grandes são palavras opostas, mas elas não necessariamente estão criando ideias contrárias, uma ideia contrária, uma ideia que te deixa... Peraí, não, tô meio confuso. Dá para você entender. Aqui a gente tem... o Augusto dos Anjos trouxe vários opostos, várias palavras opostas em um mesmo texto. Aí ele faz uma enumeração dessas palavras. E outro, agora do Tom Jobim, ele traz essa tristeza não tem fim, felicidade sim. Palavras com sentidos opostos, mas elas não estão criando uma ideia contraditória. Você entende? É como se a tristeza na vida não tem fim, mas a felicidade acaba. Você vê que a tristeza permeia a vida toda, mas a felicidade não. Uma coisa meio depressiva, mas... Ok, né? Já o paradoxo passa uma ideia contrária. Então, essa aqui, por exemplo, o do Vinícius de Moraes. Eu amo essa frase. Que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Peraí, infinito enquanto dure são ideias opostas, estão numa mesma frase. E passando uma ideia contrária. Como assim ser infinito? Uma coisa infinita é infinita. Não acaba. Exatamente, não acaba. A definição de infinito é não acabar. Mas ele tá falando assim, enquanto dure. Mas enquanto dure, então acaba. É uma coisa paradoxal. E é aqui também essa questão do barroco. Lembra que eu falei que o barroco usa muito? Esse poema Angélica do Gregório de Matos Guerra, ele traz a figura da mulher como demônio e anjo. Que a mulher é um demônio e um anjo ao mesmo tempo. E aí, nesse poema, eu coloquei uma parte aqui que faz isso bem bonitinho. Aqui, ó, sois anjo que me tenta, no finalzinho. Sois anjo que me tenta e não me guarda. Não, peraí. Ela é um anjo que tenta, mas quem tenta é o demônio. Tá vendo que tem um paradoxo? Aí eu coloquei aqui alguns outros exemplos de se a certeza não é relativa, peraí, mas ele tá falando que toda certeza é relativa, mas se isso é uma certeza, então... O professor tem certeza disso? Aí é certeza absoluta, mas não é que toda certeza é relativa. Paradoxo. Certeza e relativa palavras opostas, né? E o poema do Luiz de Camões, em que ele fala que o amor é fogo, tá bom, imagina um fogo que arde, mas você não vê o fogo. Não faz muito sentido. Claro que na química tem um tipo de... Quando você pega fogo, tem um tipo de chama que você não consegue ver, mas a pessoa tá pegando fogo. Eu acho que acontece até com os corredores de Fórmula 1, que eles começam a pegar fogo e ninguém tá vendo, mas tá pegando fogo. Mas no caso dele, ele não tá falando disso, tá, gente? Ele tá falando que é um fogo que arde sem se ver. Tá, não faz muito sentido. A ferida dói, mas não se sente. Então, como é que você sabe que tá doendo, sabe? É paradoxal. Não faz muito sentido. Mas se você interpretar, tentar ver uma questão, o que o autor tá querendo falar, o contexto, até que faz um pouco de sentido, mas é muito mais complexo do que ir tipo assim, o que parece primeiro. Quando você vê a antítese, você fala assim, estranho, mas faz sentido. Já o paradoxo simplesmente não faz sentido. Aí é que eu coloquei alguns exemplos sobre essa música, certas coisas, fala tipo assim, não existiria som se não houvesse silêncio. Som e silêncio são coisas opostas, mas faz sentido. Realmente, não existiria som se não tivesse silêncio. Não existiria luz se não houvesse escuridão.
Faz sentido, mas luz e escuridão são coisas opostas. Ou seja, aqui temos uma antítese. O quereres. Ai, essa música é linda também, gente. Super recomendo. Onde queres ato o seu espírito. Ele começa a enumerar coisas bem opostas. Mas ele não tá falando que ele é as duas coisas. Ele tá falando que quando a mulher quer que ele seja livre, ele é decassílabo. Eu queria colocar isso por causa que introduz já a questão da literatura como a literatura mais formal, a literatura mais encaixotadinha. Lembra que no parnasianismo eu já citei isso? Eles pegam essa literatura formal, essa questão da métrica, essa coisa certinha, essa estrutura certinha da beleza grega. Eles pregam principalmente a questão do decassílabo. Porque decassílabo é basicamente separação, separação de letras na poesia. Eu vou falar mais ainda sobre isso, mas é exatamente ao contrário de livre. E ele traz isso falando assim, enquanto você quer isso, eu sou o outro. E ele não tá falando, isso é contraditório. A gente tem uma antítese aqui, não é um paradoxo. Eu achei esse aqui legal, que é exatamente o paradoxo deixa a gente, tipo, peraí, quê? Não entendi. Mas aí o menino dorme no final. E aqui fica a recomendação desse vídeo aqui, desse canal, que é maravilhoso. Se você gosta de física e biologia, essas coisas, eu sei que não é muito comum, mas se você gosta, eu recomendo o canal desse cara. E esse vídeo aqui que fala exatamente sobre um paradoxo bem conhecido, que é o gato de Schrödinger. Não sei falar, mas basicamente é um paradoxo, que sobre o gato tá vivo ou tá morto. Você não sabe se o gato tá vivo ou tá morto. É uma ideia totalmente contraditória, mas a conclusão do paradoxo é que ele tá vivo e morto. É bem legal, depois assiste esse vídeo, recomendo bastante. E aí agora a gente passa para ironia, que é uma figura que a gente usa muito no nosso dia a dia, mas não use na redação. Por favor, redação é linguagem denotativa. O uso de palavras ou expressões, faltou um tio ali, estou vendo agora, cujo significado é contrário ao que queremos expressar. Lembra que na metáfora a gente queria comparar duas coisas implicitamente? Agora a gente fala uma coisa, tá meio que comparando a coisa a outra. Então, por exemplo, você é bruta como uma flor. Você está comparando a forma dela ser, mas aí não é metáfora, né? É comparação, ó, o como explícito. Metáfora não, é comparação. Então ele está falando assim, você é bruta, então bruta é a forma de agir como uma flor. Mas aí você começa a parar para pensar, não faz muito sentido, entendeu? Você pensa assim, mas eu acho que bruta como uma flor é mais uma questão de antítese, porque bruta e flor é coisas contrárias. Então, tá vendo? Ó, parece um pouco ironia, porque a pessoa usa isso de forma irônica. Eu acho que bruta como uma flor é mais uma questão de antítese. Parece uma ironia, mas é uma antítese. Eu acho que ironia seria mais falar assim, ela é uma princesa. Tipo assim, a menina tá, sei lá, tá lá comendo e arrota, de brincadeira. Aí os amigos falam assim, você é uma princesa mesmo. A ideia de princesa é de seguir os bons modos, aí tá lá ela rotando. Eu quero falar que ela é uma princesa, eu tô comparando ela a uma princesa, então é uma metáfora. Mas eu não quero comparar ela com uma princesa, eu quero comparar ela ao inverso de uma princesa. Por isso que eu coloquei que é o inverso da metáfora. Eu quero dizer ao contrário que ela é uma princesa. Aí eu coloquei um exemplo na literatura, que é a questão do Monteiro Lobato. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a discussão se o Monteiro Lobato é um autor racista ou não. Tem passagens que ele é bem racista. Mas, nesse texto, ele mostra uma visão meio diferente. Ele, na verdade, critica o racismo. No caso, eu recomendo muito lerem. Fala sobre trabalho infantil, abuso infantil, maltrato infantil. É bem triste. Pega um dia que você não tá triste e lê esse texto, porque é bem triste, assim. Mas eu recomendo, é bom para estar na redação e é bom para a gente mudar um pouco as nossas concepções. O Monteiro Lobato, ele sim tem textos problemáticos, mas nesse texto ele faz uma crítica ao racismo. Que é a questão dessa mulher, a Dona Inácia, ela é assim, perdoe a palavra, é uma vaca. Ela é um ser humano terrível. Ela maltrata as crianças, tipo assim, muito. Véi, e ele coloca exemplos de como ela machucava as crianças. E, tipo assim, mostra o quanto ela machucava a negrinha, que era o nome dela. A menina não tinha nem nome. Ela era chamada de negrinha. Então, essa Dona Inácia maltratava muito, muito, muito as meninas, todas as crianças da sala. Só que o autor fala assim, não, ela doa dinheiro pro dízimo, ela é apreciada na sociedade, ela é elegante. Nossa, que mulher ótima, que mulher incrível. Então, tipo assim, tá vendo que ele tá sendo irônico? Porque ele fala do quanto que essa mulher é horrível,
depois cita a questão dela ajudar na sociedade e depois elogia ela. Ele está sendo exatamente irônico, ele está brincando com isso. Aí eu tinha uma professora de literatura que falava que quem fala que o Monteiro de Lobato é um autor racista, na verdade não entendeu a ironia dos textos deles. Pode ser, mas eu já li textos em que realmente parece que ele era realmente racista. Uma coisa interessante se pesquisar para depois conhecer um pouco mais do autor também. O Monteiro Lobato não é só esse tiro pica-pau amarelo, tá, gente? Ele tem outras obras bem interessantes. Sobre ironia, sarcasmo e deboche, é uma coisa bem tênue e eu não quero entrar muito nesse quesito. A questão é que tá na mal educação e a forma ofensiva e agressividade que você quer falar com a palavra. Então, assim, é bem tênue, depende muito da situação, depende do grau de intimidade que você tem com a pessoa. O que é ironia para uma pessoa é deboche para outra. Então, assim, deboche é quando você está sendo o máximo de mal educado, de ofensa que você está sendo com o outro. Já a ironia é o menos. Só que depende muito, não cobra as provas, mas se vocês verem algum lugar diferenciando ironia e sarcasmo, é basicamente isso. O sarcasmo é mais mal educado. Eu coloquei alguns exemplos. E sobre a questão de antítese e ironia, antítese uma palavra, mas querendo se referenciar a uma ideia com sentido oposto. Eufemismo, agora vai ficar mais tranquilo, né? Eufemismo é quando você tem você quer suavizar uma palavra rude, desagradável. Então, por exemplo, fofoqueira, morrer, são coisas assim bem pesadas assim de se falar. Então você quer suavizar. Então ela, por exemplo, eu não sou fofoqueira, não. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Entenderam? Então, tipo assim, você quer suavizar por causa que traz toda uma carga negativa. Então, por exemplo, morrer, você falar morrer para uma criança é meio pesado. Então, você fala assim, ela foi para um lugar melhor. Ela virou um anjinho, ela virou uma estrelinha. Você suaviza, entendeu? Você torna uma coisa mais palatável, vamos dizer assim. Essa aqui é da mulher querendo suavizar, que bateu o carro do marido. E aqui eu queria falar sobre a questão da hipérbole, que é muito comum, então a gente usa muito hipérbole no nosso dia a dia. Eu já pedi 1000 desculpas para ela e ela não me perdoou. Nossa, eu já mandei 30.000 mensagens para ela e ela ainda não me respondeu. Nossa, ela demora 1000 anos para me responder. Eu sou a pessoa que demora 1000 anos para responder, tá, gente? Não é de propósito, é sem querer, mas eu faço isso. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos da canção da Isa, que eu me perdi pelo caminho, mas não para o não. Já chorei mares e rios. Gente, você pensar o volume que tem numa lágrima, o volume que tem um rio, um lago, é impossível ela ter realmente chorado mares e rios. Mas ela exagerou para mostrar, eu chorei muito, para reforçar a ideia que ela chorou muito. Ficou muito bonita a canção, essa canção é muito bonita, e ela usou a palavra de uma forma bem interessante. E eu queria usar essa fala aqui do filho do Bolsonaro, porque ele faz um exemplo clássico de hipérbole, por causa que era um caso de investigação de corrupção, e aí estava pesquisando a associação entre o Bolsonaro e um outro cara do condomínio que ele vive, e aí fala, tipo assim, a filha dele filha do outro. Aí o Bolsonaro falou assim, nossa, sério? Aí foi pesquisar, ligou pro filho dele e falou assim, filho, você namorou a menina? Aí o filho dele falou assim, pai, namorei todas as meninas do condomínio, não lembro dela. Então, assim, ele namorou todas as mulheres, todas as meninas do condomínio, todas, até as casadas, todas, até a menina de 10 anos ele tava namorando. E se olhando pela cara dele, você pensa, acho que não. Eu acho que não namorou todas as meninas. Aí você percebe, você consegue interpretar que provavelmente ele usou uma hipérbole. É um jeito de falar. Realmente, uma linguagem figurativa. Só uma brincadeira aqui que eu queria falar para desviar um pouco, aliviar um pouco a atenção. Mas é bem comum a gente usar a hipérbole no dia a dia. A prosopopeia personificação é mais comum ainda, principalmente em literatura infantil. Então a gente fala, a zebrinha, a zebrinha falou oi para girafa. A zebrinha não fala oi para girafa. Você está dando características humanas, que é falar oi, por exemplo, para um ser inanimado, ou um ser vivo, que a zebra é um ser vivo, mas que não falaria isso. Então, depois, a palavra certa não é inanimado, na verdade. Seria mais, tipo assim, um ser que não falaria isso. Dar características humanas a um ser que não tem essas características. E aí eu queria colocar o exemplo da questão do Cortiço. Na obra do Cortiço, que é Naturalismo, do Luiz de Azevedo,
Aloysio de Azevedo, desculpa, o cortiço assume características humanas. Então fala assim, o cortiço acorda, o cortiço faz isso, o cortiço está desperto. Ele como o cortiço estivesse vivo, tanto que quando o cortiço é destruído, ele fala assim, o cortiço morreu. Não fala exatamente isso, mas passa essa ideia. Então ele dá uma característica de ser vivo ao trem inanimado, que é o cortiço, é uma casa, não é uma casa, né, mas é uma estrutura de acomodar muitas pessoas precariamente. E aí eu coloquei alguns exemplos, e a questão da música imortal da Sandy Júnior, que eu já citei antes, sobre questão que se a lua toca no mar, ela pode nos tocar. A lua não toca no mar, ela é um ser inanimado. E mesmo pensando assim, não, mas peraí, ela realmente não toca no mar. E ela não pode nos tocar, porque ela é um ser inanimado. Tá vendo que você tá dando características de ser humano para um ser inanimado? Não faz muito sentido, mas na literatura fica bonito. Apóstrofe é mais fácil, é basicamente quando você usa um vocativo. Então você tá falando uma coisa, você fala assim, você para a frase para falar assim, não, ou eu tô falando com você, aí você chama a pessoa. É como se você estivesse chamando a atenção da pessoa. Então, por exemplo, a professora fala assim, você fez o dever, vírgula, Júlia. Tá vendo? Ela tá querendo mostrar com quem ela tá falando, ou chamar a atenção de quem ela tá falando. O vocativo tem vários usos, e na literatura, o uso dele no meio da frase é chamado de apóstrofe. Eu coloquei aqui uns exemplos do Chico Bento falando assim, ô pai, conta uma história, então ele tá chamando, ô pai, é uma apóstrofe. O exemplo da questão do velho espelho, do Mário Quintana, ele fala assim, eu, vírgula, pai, ele tá falando eu, pai, ele tá chamando pai? Ele tá falando de si mesmo? É até uma brincadeira que ele faz isso. Com quem ele tá falando exatamente? E essa brincadeira da Capitu, que capturou seu coração. Gente, eu dou risada dessas coisas. Muito besta, sério. Eu coloquei um trocadilho no final da aula. Meu Deus. Eu dou risada desse tipo de coisa, viu? É muito bom. Que o apóstrofe é o linda, né? Que ele tá falando com a mulher. Gradação e clímax é quando você vai colocando, enumerando ideias ou palavras, colocando elas, tipo assim, em sequência, para você chegar em algum lugar. Então, por exemplo, aqui ele fala assim, nesse ponto são bastados. Aqui, ó. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão, e é às 6 da tarde, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lá, entenderam? Ele tá falando, tá fazendo uma enumeração de coisas. Aí eu coloquei outro exemplo do Carimbador Maluco, que é uma música dessa meio que banda, desse grupo, a Turma do Balão Mágico, mas é escrita pelo Raul Seixas. Então, assim, tem que ser selado, aí depois registrado, depois carimbado, então ele tá enumerando. Tá vendo que no pensamento ele tá fazendo uma gradação ao clímax. Mas quando a gente vai falar da palavra, ele tá falando daquela outra figura de linguagem, a questão da falta de conjunções, assíndeto, entendeu? Então, pode, às vezes, ter uma mesma figura de linguagem. Normalmente, a questão, se fosse tão direta, o Enem não é direto assim, mas se for ter uma questão vestibular que cobra isso de forma tão direta, ele normalmente vai colocar na alternativa só uma coisa, sabe? Tipo, não vai colocar assíndeto e gradação ao clímax. Não, tipo, a pessoa poderia entrar com recurso. É igual eu falei na última aula, os vestibulares evitam entrar com recurso. Aí, entrando agora nas figuras sonoras, para acabar, que são as mais tranquilas. A literação é quando você... Gente, a literação e assonância são basicamente as rimas, que é quando você ficar repetindo uma palavrinha para rimar e ficar bonitinho. Agora, pensando um pouco com vocês, a literatura não deveria ser uma coisa escrita? Por que ele está se importando com o jeito que vai sair o som? Por causa que a literatura, em certas ocasiões, não é só escrita. Às vezes, ela também é sonora. Às vezes ela se mistura um pouco com a música. Então, também é muito comum ter a literação e a assonância na música. E, às vezes, então, lembra que eu estava falando das 7 linguagens? Eu coloquei 8, né? Mas as 7 linguagens, a literatura e a música. A gente está misturando, quando a gente usa o som, brinca com o som das palavras, a gente está misturando a música com a literatura. Isso é bem comum. Na poesia, principalmente, basicamente, tem poesia que não rima. Por exemplo, modernismo, eles são contra poesias que rimam. Você lê os poemas do Oswald de Andrade, não faz sentido nenhum. Faz sentido, quer dizer, mas não rima. E aí você fica até meio agoniado, porque a gente tem meio intrínseco que poesia rima, e, tipo, não rima no dele. Mas aí eu coloquei alguns exemplos de todos aqueles... Eu esqueci o nome, trava-língua, basicamente a maior parte da literação. A questão é que são consonantais, tá?
E aí eu coloquei alguns exemplos, eu 3 pratos de trigo, não vou nem tentar falar que eu sei que eu vou errar. Mas você tá vendo que tá repetindo T, tá repetindo o som do T, tá repetindo o som do V, tá repetindo o som do MA, nesse caso aqui, do M, que é massa, amassa, mãe, esse M, o som do M, que é uma consoante, o onda também aqui. E a assonância é quando você repete os sons vocálicos. Então, aqui, ó, brilha com brilhos. E o I tá repetindo, que é uma vogal, então é assonância. Então, assonância, vogal. Aliteração, consoante. Aí, então, aqui também tem os exemplos. O UA, aqui é o lua, tua e só. Mas é esses dois. Esse erro, aqui é uma mistura de aliteração com assonância, porque na verdade é o erro, e aqui tem a consoante e vogal. Mas aqui nesse sou seu bezerro, peraí, cadê? Que é aqui o ganhe, o E aberto repete, e aí no caso é a assonância mesmo. Sobre a onomatopeia, também é muito comum, principalmente na linguagem infantil. Eu coloquei alguns exemplos. Também, de novo, música do Carimbador Mágico, Maluco, do Raul Seixas, dessa banda mais escrita pelo Raul Seixas. O plunk plat zum seria o quê? O barulho do carimbo, sabe? Tipo, o cara negando, não vai. Tipo, ele tem que dar autorização para as pessoas voarem, para os meninos voarem para a lua. Então ele fala assim, não pode ir. Então é o barulho do carimbo. Então onomatopeia é exatamente você pegar um som da vida real e você tentar transferir isso para uma palavra, ou para uma expressão, no caso, né? Platizum. Aqui tem a música do Atoladinha, do Tati Quebra-Barraco e do Bola de Fogo. Ele quis imitar o barulho do telefone. E aí ele colocou piririm, piririm, piririm. E é o barulho do telefone tocando, entendeu? Uma onomatopeia. E as músicas do Kevinho, que são basicamente um monte de onomatopeia. Às vezes é difícil achar o que exatamente ele tá falando, mas nessa ficou bem claro. Aqui tá falando meio que o barulho que o bumbum faz quando dança. Meio esquisito, eu nunca ouvi, porém ele tá fazendo usando onomatopeia, é um uso justo. Ele tem toda a licença poética de usar e ficou top, é bom para dançar. E por último, paronomásia e trocadilho, eu adoro, que é quando você faz a combinação de palavras com semelhança fônica. Ou seja, você fala uma palavra, só que do jeito que você fala, ela parece outra. E aí você fica meio confuso. Não, peraí, ele tá falando disso ou daquilo? E isso é uma coisa que pode cair no Enem. Ele tá falando assim, qual é o problema? Por exemplo, nessa tira aqui do Chico Bento, acorda, Zé Lelé, rápido, acorda. Aí o Zé Lelé tá dormindo. Então ele tá falando assim, como assim? Pra que eu vou acordar? Eu tô dormindo. Então teve um problema aqui nos sons. Um acha que um tá falando de um jeito, querendo expressar uma ideia. O outro entendeu de outro jeito, por causa da semelhança fônica. Não sei se vai falar, isso é um caso de pronomásia, mas pode falar, isso ocorreu um trocadilho. Também no caso clássico do Chico Buarque, do cálice. Então, cálice parece aquela xícara, xícara, né? Meio que o copo, cálice, mas também parece o cálice. Então, cala a boca, que é a questão da ditadura militar. E eu tava ouvindo essa música do Batom Cereja, eu percebi outro trocadilho. Eu bebo, cê beija. Parece, quando ele faz ficar repetido, ele repete várias vezes, parece eu bebo cerveja. E realmente é essa a ideia. No final ele até brinca com isso. Eu bebo cerveja, mas na letra tá escrito eu bebo cerveja. Ele fez um trocadilho, porque se falando cerveja rápido, parece cerveja. E aqui a brincadeira besta do cavalo, que eu ri bastante também. Como eu falei, eu sou besta de rir. Isso aqui, pouco para alegrar o dia de vocês, depois vocês leem, o slide já tá disponível. E aí acabou. Eu coloquei meu número aqui, se vocês tiverem dúvida. Como eu tinha falado com vocês, quem vai fazer os exercícios com vocês é a professora é a monitora de interpretação. Eu já conversei com ela. E eu vou agora, a partir da próxima aula, eu acho que eu vou falar dos tipos de texto literários. E acho que eu já vou começar um pouco, provavelmente, para já entrar nas escolas literárias. Mas eu coloquei um trocadilho também, para ficar engraçadinho, eu ri bastante. Camões, porque parece que é uma cama grande, um camão, e o Pero Vaz caminha, então, uma caminha pequenininha. É um trocadilho, um exemplo de trocadilho. E é isso, gente. Desculpa pelos trocadilhos, para desviar um pouco a atenção da aula, dar uma risada, porque eu dou risada montando esses slides, pesquisando as coisas. Ai, que bom que vocês gostaram. É isso aí mesmo, gente.
Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, não quiserem falar aqui, se quiserem falar aqui, podem falar. E também quiserem me chamar no WhatsApp, eu tô lá no grupo, se vocês procurarem o número que tem DDD 63, eu acho que eu sou o único que tá lá. Mas é isso, eu vou parar a apresentação, tô lerdando aqui, e vou parar a gravação.